Olá, no programa de hoje mostraremos o maior evento B2B da indústria do futebol sul-americano. O lançamento de uma autobiografia de um engenheiro que é faixa preta no karatê e nos negócios. E uma entrevista exclusiva com o Lázaro do Carmo Júnior, um dos maiores empresários do nosso país. Qual a chance que eu tenho de virar presidente aqui rápido? Gostei de você. Você ganha quanto? Tanto. Vou te pagar 30% a mais. Sua comissão é tanto, vou pagar uma comissão maior. Tudo isso e muito mais agora no Viver e Empreender. O Rio de Janeiro foi sede do maior evento B2B da indústria do futebol sul-americano. O Confute reuniu marcas, profissionais e empresas que fazem a diferença em suas áreas e no esporte. E nós fomos conferir, dá só uma olhada. Estamos no Rio de Janeiro, no maior evento B2B da indústria do futebol sul-americano, o Confute. Aqui o esporte é muito mais do que um sinônimo de paixão. É um dos principais mecanismos de desenvolvimento sustentável do planeta, de engajamento social e uma grande oportunidade de negócios. Durante 3 dias, empresários, dirigentes de clubes, advogados, executivos e jornalistas de toda a América do Sul tiveram a chance de compartilhar informações, impressões, lançar novas tecnologias e fazer networking. É o caso do Thiago dos Passos, CEO da Sport Credit. A Sport Credit foi conceptualizada primeiramente em 2020 com o propósito de levar crédito aos clubes de futebol. Na verdade, todos nós sabemos que um dos grandes problemas do futebol brasileiro é a necessidade de recurso para que o clube possa passar um calendário desportivo anual com uma sustentabilidade financeira. Foram dias intensos de muita troca de experiências e belíssimas conexões. Um evento completo para quem quer entrar para esse mercado apaixonante. Quem marcou presença no Confute lá no Rio de Janeiro foi a advogada tributarista Luciana Zanin. Vamos conferir. Uma advogada que está sempre em busca de conhecimento, com mais de 18 anos de experiência na área tributária, Luciana Zanin também atua como mediadora empresarial. É professora em cursos de pós-graduação, autora de livros e mentora em cursos livres e workshops nas áreas de direito, inovação, tecnologia e criatividade. E não para por aí. Para ela, o Confute no Rio de Janeiro foi uma grande oportunidade de conhecer dirigentes de clubes, empresários e jogadores de toda a América Latina e de participar de palestras, painéis e aprender ainda mais sobre a indústria do futebol. Estar aqui tem me possibilitado conhecer todas as operações, praticadas nesse mercado a miúde. Tanto as questões envolvendo o capital reputacional e a remuneração desse capital reputacional, os direitos econômicos dos clubes e dos atletas, os direitos federativos. Tenho muitas novidades para levar daqui, principalmente porque quando a gente participa desse tipo de evento, com toda essa dinâmica, a gente pode ter acesso ao que está acontecendo no mundo inteiro, de novidades para a implementação no setor, tanto na área de gestão, quanto na parte de preservação dos direitos das pessoas envolvidas nesse mercado. Então, é isso que eu vou levar para o meu dia a dia. Esse conhecimento da operação no detalhe, na profundidade do detalhe, para que a gente possa realmente encontrar aquele diferencial que vai permitir para o cliente receber uma solução diferenciada. Apaixonada pelo esporte, a Luciana enxerga um belo caminho na área desportiva e uma nova fase para a carreira dela. E realmente essa oportunidade de casar outra área que eu amo muito, que é o direito tributário, com tudo isso, esse potencial gerador de engajamento, principalmente social, que o futebol e o esporte permite, e essa atração e geração de riqueza de forma muito democrática, que é isso que o esporte permite, para mim está sendo uma experiência sensacional. Assim, eu estou realmente muito realizada de poder fazer esse casamento dessa área técnica na qual eu atuo com algo que eu gosto muito, que é o esporte e a prática esportiva.
Jogar futebol no exterior é o sonho de milhões de meninos aqui no Brasil. Mas antes que eles assinem contrato com os times do exterior, é preciso que as famílias conheçam os direitos deles. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conhecer o trabalho da doutora Maria Pessoa, que é uma referência em direito desportivo aqui no Brasil. Assegurar o direito de jovens jogadores na hora de assinar novos contratos, garantir o cumprimento de acordos entre clubes e atletas e fazer a gestão jurídica trabalhista de maneira sustentável são algumas das missões da doutora Maria Pessoa. A advogada tem 31 anos de profissão e já ajudou centenas de atletas a deslancharem nas carreiras. Ela respira futebol e estuda diariamente o assunto e quer mais, muito mais. Nós temos projetos de trabalhar com os meninos, esses meninos, 5 jovens com 15 anos, colocar eles no clube já, começar a treinar. Dali ele fazer um contrato já com 16 anos como jogador de base. Do jogador de base aí, ou ele sair dali já ir para outro, ou ele ser contratado como profissional. A partir dos 18 anos nós temos esse projeto. Isso faz um ser humano crescer. Faz com que um menino jovem, que às vezes está numa vida convivendo só com marginal, com traficante, e ele seja um grande ser humano. Muitas vezes nem é jogador, sabe, Estela, mas vai ser um grande ser humano. Qualquer profissão que ele for, o futebol abre essas portas. A pessoa tem uma mentalidade da coletividade, do respeito, da disciplina, das regras. Isso forma um cidadão para o resto da sua vida. Isso é muito importante, é gratificante para a gente fazer parte desse processo todo. Um dos clientes mais próximos da advogada, que conta com a assessoria jurídica dela há 2 anos, é o Felipe Lucena, auxiliar técnico do Avaí. Eles se conheceram num curso em que ela era aluna dele. Na época, Felipe passava por dificuldades no clube onde trabalhava. Infelizmente, o futebol ele não é 100% aquilo que a gente combina no momento de uma contratação e assinatura de um contrato. Então, o futebol hoje está se profissionalizando cada vez mais, as pessoas estão cumprindo com aquilo que elas prometem desde o início, né? Porque no momento da contratação tudo é um mar de rosas e no momento de um desligamento a coisa passa a ser um pouco diferente, porque envolve multa, envolve bastante coisa. E a partir do momento que você está segurado de uma pessoa que nesse momento do final de um contrato, do desvínculo, você tem um suporte que eu tenho hoje, que é da doutora Maria, então isso me dá tranquilidade para que nesse período que eu tiver dentro do processo, eu possa ter tranquilidade para trabalhar e saber que lá na frente o clube vai arcar com aquilo que ele combinou comigo. Caso não, eu tenho um suporte para que faça os meus direitos acontecerem. Depois que começou a trabalhar com o suporte jurídico da doutora Maria, a vida profissional do Felipe Lucena mudou para melhor. Ele afirma que a base da relação entre ele e a advogada é a confiança. Eu tenho um sentimento de confiança, sabe? Confiança, de afetividade. Eu não poderia usar uma palavra só. Então, a afetividade, o carinho no qual ela trata as coisas profissionais que eu, no caso, preciso como cliente, e a amizade. Eu acho que a amizade é a palavra mais importante nesse sentido, que se não for uma amizade, uma parceria, nada acontece. Não só no futebol, na área jurídica, em relacionamentos, enfim. Se não tiver a parceria e a amizade, a coisa acaba desandando. A meta da doutora Maria Pessoa é trabalhar ainda mais para levar outros jogadores de futebol ao sucesso. Segundo ela, além do suporte jurídico, existe um ingrediente fundamental para se dar bem na carreira esportiva: a paixão. Ele só vai ser bem sucedido na vida, qualquer jogador, qualquer técnico, qualquer treinador, ele só vai ser se ele tiver essa força na alma, esse amor, essa paixão. Nada na vida a gente faz se a gente não tiver paixão pelo que a gente faz. Eu sou um exemplo disso, eu sou apaixonada pelo direito, eu vivo o direito. Você está conversando comigo, eu estou vendo 1000 situações que você, na sua vida, que eu falo, se ela fizer desse jeito, de acordo com o direito, ela vai conseguir resolver essa situação. Vamos conhecer agora a história do advogado Marcos Faria, fundador de um escritório especializado em direito bancário e imobiliário na região Centro-Oeste. O senso de justiça acompanha o Dr. Marcos Faria desde cedo, mas foi numa situação adversa ao lado do pai ambulante que o sonho de ser advogado se fortaleceu.
Eu sempre sonhei em ser advogado, sempre. Eu vi aquelas pessoas de terno, eu achava fantástico. Na minha adolescência isso se potencializou por um fato que aconteceu na vida da minha família. Vi que meus pais foi abordado ali por um fiscal e eu fiquei dentro do carro, não entendi muito aquilo. E quando meu pai voltou, ele chegou muito triste, chateado. Eu falei, o que foi, pai? E ele disse, eles levaram o meu dinheiro, eles pegaram a minha grana. Nossa, eu fiquei muito triste, me doeu demais ver meu pai triste daquele jeito. E naquele dia eu fiz uma promessa para mim, que a minha família nunca mais ia passar por aquilo. Nem minha família, nem as pessoas próximas de mim e nem as pessoas que eu defendesse. A partir daí foram anos de trabalho e dedicação aos estudos. O jovem do interior de Mato Grosso hoje lidera um dos maiores grupos de advogados especialistas em direito imobiliário e bancário da região Centro-Oeste. É com transparência e sensibilidade que o advogado comanda a equipe dele, composta por 14 pessoas. E hoje, com o meu time, todo mundo que está ali, como líder, eu sempre penso no coração. Eu sempre penso naquela pessoa que está ali dentro. E que isso faz muita diferença. Eu sempre conto coisas da minha vida. Se perguntar para o meu time, uma coisa eles vão falar, que eu sou contador de história. Mas é que nas histórias que você tira a essência, tira a verdade e tira a pureza. Sempre de olho e ativo nas redes sociais, ele movimenta a comunicação da empresa e faz questão de passar para o público os valores que ele não abre mão. A transparência e a honestidade, para mim, é muito forte. Essa clareza, esse é um valor que eu não abro mão. Tanto é que nas redes sociais eu falo muito, e é um jargão que eu já tenho, que é aquele, eu só advogo naquilo que eu acredito. Você pode chegar com uma mala cheia de dinheiro para mim, contando a história que for. Se eu não acreditar na sua história, eu não vou ficar com essa maleta. Eu não vou ganhar esse dinheiro e certamente você vai ser convidada a se retirar do meu escritório. Além dessa excelência jurídica, o foco nos clientes é uma das maiores características do Grupo Marcos Faria. Essa clareza no foco, ela te dá a direção para você trabalhar a parte estrutural de um negócio, com gestão, de divisão de tarefas, foco no cliente, aquilo que você vai trabalhar e vai falar com o cliente. Essa visão empresarial e empreendedora eu joguei na advocacia e é o que nós fazemos hoje na especialidade imobiliário bancário. E é onde que ela abre os nichos de atuação e aí com certeza, com cada equipe direcionada e focada, eu consigo atingir um resultado extraordinário com os meus clientes. Um engenheiro que é faixa preta em karatê acaba de lançar uma autobiografia que é um exemplo quando o assunto é dedicação e versatilidade na hora de empreender. Uma vida em projeto, esse é o título do livro que conta a trajetória do Carlos Henrique Freitas, CEO da empresa Novo Tempo. Um engenheiro paulista nascido numa família simples, que desde criança sonhou em ser empreendedor. Dedicou a vida à engenharia e agora, em 2023, decidiu eternizar a história dele para inspirar novas gerações. O Carlos Henrique é um jovem visionário. Com 58 anos de idade, tem a mesma força, o mesmo vigor dos 20. Visionário porque eu acredito nas coisas, eu tenho a intuição e eu corro atrás. Carlos Henrique também é um homem muito família, né? Muito respeitoso, prezo demais os valores, cultura, a minha família está sempre em primeiro lugar. Tudo que eu faço, eu mergulho de alma e corpo para ir a fundo e eu faço muitas coisas que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra.
Eu atuo, embora a minha profissão, a minha vida seja engenharia, mas eu tenho algumas outras atividades em paralelo, das quais eu não simplesmente participo, eu atuo profundamente. Na biografia, o Carlos Henrique fala sobre a família, sobre os hobbies e conta como conseguiu superar desafios e alcançar o sucesso no mundo dos negócios e na vida como engenheiro. Eu amo engenharia, eu quando era criança eu já brincava de ser engenheiro. Me formei, e desde que eu me formei, desde o 4º ano da faculdade, eu trabalho em projetos. E é muito complicado, não só pelas questões burocráticas do nosso país, mas também pela questão do atual mercado, né? O mercado já foi melhor, já foi mais coerente. Hoje o mercado é muito duro. As concorrências, eu digo que talvez sejam até um pouco injustas, mas são concorrências muito difíceis, então a gente precisa ter muita garra, muita sabedoria. Existem algumas brincadeiras que falam assim que engenharia é a soma de matemática, física e bom senso. E basicamente é isso, uma brincadeira verdadeira, né? Sem engenharia não existiria nada que tem aqui. Você não ia poder passar em cima de um viaduto, não ia entrar num túnel, não ia poder fazer nada. Isso é engenharia. O livro foi escrito a 4 mãos, em parceria com o professor Ribeiro, neuropsicólogo e editor-chefe da Editora Eficaz. Pra gente é a saga de um herói. A biografia dele é de um menino pobre que nasceu na Zona Leste, que nasceu sem a mãe, crescida com a avó, e que através de disciplina, responsabilidade, superou adversidades e transformou a vida dele numa história de sucesso. O lançamento da biografia na Livraria da Vila, em São Paulo, reuniu nomes importantes da engenharia, empresários, atletas e artistas. Hoje são 2 biografias, do Dudu Cearense, campeão da Copa América 2004, e o engenheiro Carlos Henrique, Uma Vida em Projeto. Para o ex-jogador de futebol e agora empresário Dudu Cearense, as 2 biografias têm vários pontos em comum. Todo mundo superou dificuldades. Então, isso são histórias que conectam muito com a vida de cada um. Entender que todo mundo supera as dificuldades e qualquer um pode também superar. Tanto o engenheiro, jogador de futebol, escritor, filósofo, todos nós somos grandes artistas, porque a arte da comunicação, através do futebol, através da construção de arquiteturas, projetos que privilegia e foca no ser humano, é muito importante. Segundo o engenheiro Carlos Henrique, o tema central da sua primeira biografia é a luta pela vida. A essência do livro é a luta pela vida, é a constância nos seus objetivos. Não importa o que está acontecendo do seu lado, você tem que ter uma meta, você tem que ter um caminho, tem que ter uma direção e seguir. Se você seguir, você chega. Vamos ver agora uma entrevista exclusiva com o Lázaro do Carmo Júnior, que nos contou como ele se tornou um dos maiores empresários do nosso país. Eu nasci em Belo Horizonte, numa família de classe média baixa, cara. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe professora primária. Comecei minha vida um pouquinho antes do exército, como todo mundo, né, cara? Office boy, aquela coisa toda. Fui para o exército, 2 anos lá, saí, fui dar aula. Comecei a dar aula na escola que eu estudei, estadual, fui dar aula num monte de colégio e aí eu vi que aquilo não era nada para mim. Eu descobri que aquilo ali não era o que eu queria. E em seguida, logo em seguida, cara, eu dando aula com a confecção, eu descobri que eu queria mais, mas nessa época eu era meio besta motivada. Sabe aquele cara que tem muita motivação, mas não tem orientação? É uma besta motivada. Não sabia para onde ir. Aí eu entrei na indústria farmacêutica como propagandista vendedor. E entrei assim. Primeiro eu tinha recusado um convite, um cara chamado Arnaud, que era gerente de uma empresa chamada Organon, laboratório farmacêutico, ele me fez um convite, eu falei não, porque eu falei, cara, pô, eu tô dando aula, vou ficar de vendedor, né, visitando médico. Mas logo em seguida eu liguei para ele e falei, cara, quanto ganha um cara desse? Eu lembro que se fosse hoje, ele falou assim, uns R$7.000, e eu como professor ganhava os 3, eu falei, putz, cara, eu vou. Fui lá, mandei o currículo, entrei para a Sanofi, e a carreira foi muito rápida, cara.
Assim, eu entrei na Sanofi 1 ano e 8 meses depois, eu saí de propagandista para supervisor distrital, gerente regional, divisional de marketing e venda, head da força de venda. Eu tenho 1 ano e pouco de empresa, estava vindo a França inteira para o Brasil e tinha que fazer uma apresentação. O meu chefe, Albertoni, não queria fazer apresentação, o chefe dele não queria fazer apresentação, eu cheguei, fui lá na frente e falei, eu faço. E aí eu fui fazer esse lançamento de produto lá na frente. Terminei o lançamento, fiquei 2 horas falando do produto. O presidente da empresa na época, Hélio Anastácio, hoje é meu amigo, está até no meu livro o nome do Hélio. O Hélio Anastácio, mais um outro cara chamado Bai Sankil, chegou para mim e falou assim, garoto, o que você quer ser quando crescer, cara? Estamos impressionados com você. Eu falei, olha, eu quero ser presidente de empresa, Hélio, mas não quero seu lugar, não. Aí o Hélio riu e falou, meu lugar você não vai pegar, porque eu tenho 50 anos, você tem 20 e pouco, meu lugar você não vai pegar. E eu falei, Hélio, inclusive, Hélio, eu vou fazer administração agora, porque você sabe que eu não sou formado em administração, né? Aí o Hélio falou para mim assim, Lázaro, o topo da pirâmide, a gente quer gente culturalmente preparada. O mundo dos técnicos, administradores, engenheiros, tal, para no C-level. Se você quer ser presidente de empresa, o topo da pirâmide, a gente quer gente que move gente. Gente culturalmente preparada. A partir de agora, a sua educação é nossa. Ele falou isso comigo numa sexta. Na segunda, o Bai me ligou, eu estava matriculado para fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas com Cambridge. Olha só, ou seja, você ouviu o conselho. Ouvi, e assim, aí as coisas foram acontecendo, sabe? E ao mesmo tempo eu era empreendedor. E por quê? Porque aí eu saí da confecção, aí eu abri Lava Jato, aí eu abri a loja de compra e venda de carro, e eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo, porque eu falava o seguinte, eu vivo da carreira executiva e as minhas empresas vão me dar dinheiro para juntar dinheiro. Olha só. E aí as coisas foram acontecendo e logo fiquei quase 10 anos na Sanofi. Você acha que tem a ver com a cultura da empresa? Você acabou de falar que a Sanofi é francesa, certo? Na França eles dão espaço para as pessoas se mostrarem e se desenvolverem. Eu acho que é o seguinte, eu estava no lugar certo na hora certa. Porque, aproveitei a oportunidade por um motivo, né, no mundo executivo. Qual a chance de um historiador com ênfase em história antiga crescer numa IBM? Crescer numa empresa qualquer dessa? A empresa francesa, a cultura deles era... Por exemplo, Fernando Sampaio, que é o presidente hoje da Sanofi no Brasil. Fernando Sampaio é formado em literatura. É a formação dele, ele foi presidente da Sanofi no Brasil, no Portugal, no México e agora voltou para o Brasil. Ele é o CEO da empresa, ele é formado em literatura. É óbvio que não é só literatura, como eu também. Depois fui fazer INSEAD, depois fui fazer Wharton, depois fiz Fundação Getúlio Vargas. Mas a formação básica do Fernando Sampaio, que é o atual presidente, que é um cara fantástico, a gente trabalhava junto naquela época. E eu saí por quê? A Natura me fez uma oferta, nós vamos chegar lá ainda, eu tinha 33 anos, a Natura me fez uma oferta, falou, cara, você quer trabalhar fora do Brasil, você quer ser presidente e tal, e me fez uma oferta, e a oferta era, eles me davam uma luvas super boa, 40% a mais de salário, 40% a mais de bônus, eu cheguei pro Hélio e falei, Hélio, qual a chance que eu tenho de virar presidente aqui rápido? Ele falou, você vai virar presidente com 40 anos talvez, você vai ter que ir para a França, depois você tem que ir para os Estados Unidos, você vai ter que fazer uma carreira internacional, para depois virar CEO. E eu tinha 33 anos, eu falei, não, bicho, quero ser presidente de 340. Não, você tá louco, você tinha uma coisa que eu... Aí ele falou, vamos bater um papo depois, tal. Nós saímos, ele falou comigo. Ele falou, cara, se eu não for, eu vou, vai embora, porra, tocar sua vida. Fui tocar minha vida e as coisas deram certo. Logo em seguida eu fui na Natura, 2 anos no Brasil, 2 anos nos Estados Unidos, 2 anos na Argentina, 2 anos no Brasil. Passados os 4 anos, eu recebi um telefonema de um headhunter, era o Silvio. O Silvio, pessoal, Silvio Santos. Era o Silvio Santos, não é qualquer Silvio. O headhunter era para trabalhar com ele. Na realidade era um hunter chamado Lógica, uma empresa chamada Lógica, era a Fátima e o outro cara, esqueci o nome dele. Aí fui fazer processo de entrevista, perguntou, quer voltar ao Brasil? Tem 2 empresas para você tocar como CEO, eu voltei para o Brasil. E a história todo mundo sabe, ficamos 7 anos juntos. Depois eu falei, pô, chega de ser o xodó do Silvio, eu quero ter minhas coisas. Que legal. Apesar que na época do negócio, né? Apesar que na época do Silvio, eu já tinha empresa de consultoria e ele permitia. Ele falava, pô, quanto você quiser. A gente chegou quase a virar sócio num negócio de perfume internacional, de marca de perfume internacional, para a gente vender via e-commerce, sabe? Então, assim, ele era um cara que incentivava eu ser empreendedor também. Legal. E como que é o dia a dia com ele? Como que é trabalhar com o Silvio? Não tem nada a ver com a TV, né? O Silvio é um cara de negócios, apesar de não entender de gestão, mas ele tem um dom para fazer dinheiro enorme.
Né? Você fala, Lázaro, o que você aprendeu com ele? Talvez correr risco, inspiração e transpiração, porque de gestão não. Mas a inspiração, quando eu entrei lá, ele tinha 39 negócios diferentes. 39, a gente 39, só olha para o SBT, que é o tinha que 39 CNPJ diferentes e ele falava que tinha tido mais de 150. Uau. Caramba. Ele falava, ó, Lázaro, assim, alguns dá certo, outros dão errado. O que tem que fazer é que os dá certo tem que pagar a conta dos que deram errado. E tem que sobrar dinheiro. Esse é o discurso que ele falava. Eu saí de lá, a gente vendeu algumas, eu saí de lá, tinha 29 e parece que ele já comprou mais. Olha só. E olha que tá com 92. E pelos seus 30 anos aí de experiência no mundo corporativo, quais são os pilares, as características que levam uma pessoa a ser bem-sucedida no seu negócio, na sua opinião? Cara, e o Lázaro, eu sou muito do tripé da crença, propósito e causa, sabe? É uma crença para viver que eu sempre tive ela. Eu sabia, mesmo quando eu nasci lá no bairro Glória, periferia de Belo Horizonte, eu sabia que aquilo não era meu lugar, que eu tinha algo mais. Como eu não sabia que eu ia ter, é o lance da crença. E crença para mim não é religião, porque eu não tenho religião, sabe? Mas acredito em Deus. Então é crença. Propósito é assim, bicho. Se você não tem um propósito na vida, eu tenho um propósito. Que através do empreendedorismo a gente transforma o planeta. Por exemplo, eu comprei uma rede de clínica odontológica, Sociedade, eu tenho 42%. A meta nossa é ter 10 mil funcionários. A gente tem 600. Aí você fala assim, porra, mas falta 9.400. E daí? Não tem problema. Mas tem 600, entendeu? Eu tenho outra empresa, Capital Upgrade, que a gente já teve 18 mil pessoas passando por ela, 3.500 empresas que já passaram pelos nossos eventos. E eu acabo virando sócio das pessoas lá. Eu acabei virando sócio agora, fresquinho, uma semana, virei sócio da RQX, Performance, Medicina e Saúde, que conheci essa pessoa lá dentro. Né? A Raquel Quartiero, que é a dona da RQX, ela tem 70 mil assinantes de um app de performance, fatura mais de 20 milhões por ano com o app de performance. Então, assim, esse ambiente acaba me levando às coisas, e eu acabo entrando nos negócios por causa disso. Agora a gente vai contar como foi a nossa experiência no restaurante Capadócia, comandado por um casal que deixou tudo lá em Istambul para empreender aqui no Brasil. E hoje é uma referência em comida caseira turca. Estamos na Capadócia, um lugar único no mundo, onde sonho e realidade se unem. Famosa pelos passeios de balão, essa região da Turquia foi a terra de antigas civilizações que deixaram uma marca por aqui. Um pedacinho da cultura de lá e da culinária milenar estão aqui no Brasil, mais especificamente no bairro do Campo Belo, em São Paulo, no restaurante Capadócia. Aqui a comida turca caseira é feita e servida na hora, na casa dos proprietários Eda e Izete. O tempero deles é super original, inconfundível. Tem falafel, kafta e uma seleção finíssima de pratos turcos tradicionais. Eles também servem o menu degustação, que é uma verdadeira imersão cultural. Nós fomos de falafel, arroz com lentilha, kafta de carne, hummus, tabule e coalhada seca. De sobremesa, pedimos a super torta Capadócia, uma receita autoral do chefe Izete, que mistura o chocolate com menta, uma combinação deliciosa. E claro, para acompanhar, experimentamos o café turco tradicional, uma explosão de sabores. O clima caseiro e a decoração do restaurante Capadócia nos transportaram diretamente para a Turquia. Toda essa experiência só foi possível graças ao trabalho lindo da Eda e do Izete. O Viver e Empreender fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau!